eu sou juiz aqui em São Paulo, só para uma apresentaçãozinha rapidinha. E entrei no grupo agora nessa última chamada. Então, é um prazer integrar o grupo aqui com vocês. E hoje o meu tema é sobre teletrabalho e a influência dele sobre a violência doméstica. Então, na verdade, são dois temas que se aproximam muito, porque com essa pandemia, o teletrabalho ficou praticamente a regra, né? Pelo menos por enquanto, e provavelmente vai ser assim por alguns anos, ou vai ser a modalidade que vai prevalecer aí na formação, nas formas de trabalho. Van, Eu vou colocar o slide. Oi, fala, Pri. desculpa te interromper, a Priscila. O que está aparecendo, pelo menos aqui para mim, é a reprodução do seu Google Meet, não está aparecendo o PowerPoint. Não? Não, acho que você precisa deixar Deixa o eu ver. aberto para que ele apareça aqui para gente. Deixa eu trocar a tela. Vamos ver se vai. Foi? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Foi? Foi. Tá. Deixa eu trocar só para ver. Foi? Troquei, foi também? Tudo certinho? Sim, agora está tudo certo. Tá bom. Bom, então o tema é esse, agora que está aparecendo o slide, acho que ficou mais fácil. E a primeira coisa aqui que eu quis trazer, só para a gente ter um fundo do que está acontecendo aqui no Brasil depois dessa pandemia, a gente teve, então, devido à crise sanitária, esse primeiro item que é muito importante, eu acho que importante na verdade, assustador por conta das previsões aí desse desemprego. Hoje está na faixa de 12,7%, mas provavelmente, infelizmente, talvez a gente chegue na faixa dos 20% até o final do ano. Tivemos redução de taxa Selic para ir para o índice que é atualmente a caderneta do FGTS, né? A gente nunca imaginou que ia chegar nesse patamar, mas chegou, e talvez diminua ainda para 2,5% até o fim do ano. A queda do PIB no primeiro trimestre, o risco Brasil também foi de 98 para 355, que é muito grave, e retomar isso é mais difícil ainda. O nosso câmbio desvalorizado, a desvalorização do câmbio aqui no Brasil foi a maior. A nossa moeda foi a mais, proporcionalmente, né, a mais desvalorizada em relação ao dólar no mundo. O petróleo com tendência de queda. E aqui eu coloquei a guerra comercial, né, Estados Unidos e China, mas mais por conta do nosso mercado. O Brasil hoje comercializa com a China 1/3 das exportações é direcionada ao mercado chinês. Então, essa guerra comercial China-Estados Unidos impacta diretamente no nosso mercado, né? E as manifestações sociais. Desde o ano passado, a gente já tem a América Latina empolvorosa com manifestações, tanto sociais quanto políticas, uma coisa muito ligada na outra. E agora, nos Estados Unidos, na verdade, quando eu fiz, eu nem pensei nisso, mas os Estados Unidos está em polvorosa por conta da morte do George Floyd, e essas manifestações só tendem a crescer com a crise econômica, com queda de taxa, com aumento, né, da taxa de desemprego. Então, a situação é bem difícil, tá? E aí, no mundo do trabalho, primeiro eu vou falar do teletrabalho e depois a relação dele com a violência contra a mulher. Então, no mundo do trabalho, o que a gente tem, basicamente? A dúvida, né? Na verdade, não é uma dúvida, né? É uma questão que a gente está tentando lidar todo dia, o tempo todo.
Então, a gente trabalha em casa ou a gente dorme no trabalho, né? Porque as coisas estão se misturando, foi tudo de uma hora para outra, a gente perde a noção de quando responder mensagem, de quando resolver algum problema por e-mail, de quando descansar, de quando fazer as suas tarefas domésticas. Para quem tem filho, se eu acompanho a aula online do meu filho, se eu resolvo o problema do meu trabalho, então tudo ficou bastante misturado e as pessoas estão com muita dificuldade de saber lidar com isso, além de uma convivência familiar que não existia antes, né? As pessoas saíam para trabalhar e agora está tudo dentro de casa. E eu acho que a principal questão em relação a isso é o direito à desconexão. Então, o direito à desconexão ele vai voltar com tudo para a gente tentar abordar isso da melhor forma possível. Por quê? Teoricamente, você ter um ambiente de trabalho fora da sua casa, uma estrutura de trabalho, colegas de trabalho fora do ambiente de casa, já automaticamente te desliga e quando você volta para casa, você retorna teoricamente. Claro que a gente sabe que antes disso a conexão, a tecnologia já não permitia tanto isso, mas hoje em dia ficou um pouquinho pior. Enfim, e aí esse direito à desconexão, que em 2016 foi trazido por um conceito na França, a França exigia a discussão nas empresas, na verdade foi uma lei em que a França exigiu a discussão do direito à desconexão nas empresas, né? E aí esse direito foi sendo trazido para o Brasil, não tem exatamente uma previsão específica legal, mas é o direito ao lazer, são direitos constitucionais já previstos, é uma decorrência, né, de um direito constitucional. Desculpa. Desculpa. E aí, esse instituto, Institute of Employment Studies, ele revelou um aumento de queixas musculoesqueléticas, redução de atividades físicas, jornadas de trabalho extensas e irregulares e perda de sono, principalmente esses problemas estão acontecendo já. Claro, né? Quando você vem trabalhar em casa, você não tem necessariamente mobiliário específico, você não vai saber exatamente separar, que é o problema, né, de quando começa o trabalho, quando termina, a jornada fica confusa, acaba ficando extensa, porque você não se desliga de forma alguma, você tem algumas pausas, né, falta programação, né, e isso afeta tanto psicologicamente quanto na própria produção, na qualidade do trabalho que é feito. E ele fala em outros sinais também, que é a falta, e aí são fatores psicossomáticos, né? Além dos danos causados para o ambiente e para o próprio trabalho, você tem questões que implicam a falta de interação social, desequilíbrio entre a vida profissional e privada e um sentimento de isolamento. E isso também a gente tem que enfrentar, porque além das dificuldades no trabalho, a gente tem dificuldades esses efeitos psicossomáticos que afetam a vida das pessoas. E aí, no trabalho, você, em relação à mulher agora, trazendo mais a questão de gênero, né? Então, todos foram trazidos para suas casas para trabalhar, e a convivência do homem, da mulher, da família, filhos, eventualmente, tudo aflora também, né? E essa diferença de gênero é uma das principais coisas que vão aflorar no ambiente de trabalho, porque a mulher passa a conviver com o homem dentro de casa o tempo todo, ou com um familiar, com um pai, uma mãe, um idoso, alguém que precisa de cuidado, ao mesmo tempo que precisa trabalhar. Então, essa divisão de tarefas fica bem complicada. E a Carmen Lúcia, sobre essa questão, eu coloquei aqui para a gente refletir, ela disse que o Supremo é machista como o Brasil. Nós somos uma sociedade que não conseguiu proteger as nossas crianças, as mulheres e os idosos.
Nós somos uma sociedade que ainda dá ênfase ao homem médio branco ocidental, então o nosso sistema protetivo tem que ser transformado, né? Porque as mulheres, elas já tinham que lidar com essa questão de diferenciar o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. E quando eu falo trabalho reprodutivo, não é necessariamente a maternidade só, né? O trabalho reprodutivo são as tarefas domésticas, é cuidar de algum idoso, dos filhos, da casa, de tudo, né? E esse trabalho, geralmente, é o trabalho desvalorizado. E o trabalho produtivo, teoricamente, que só ele é produtivo, né? Que é o que você é remunerado, ele é valorizado. E quando isso se choca, a gente tem problemas. E isso está sendo muito. A gente está vendo muito de perto dentro das nossas casas, né? Da convivência familiar. Então, mais especificamente, a gente vai aqui falar da violência contra a mulher, do impacto, primeiramente, psicológico da pandemia. O impacto psicológico é maior, né? A violência contra a mulher, tanto a psicológica, a moral, a patrimonial, a própria violência física, ela já existia, né? Só que agora, na condição da pandemia, a questão ficou maior, né? Precisou, a sociedade começou a se preocupar mais, as queixas aumentaram, ficou mais visível uma situação que já existia anteriormente e piorou, né? Para as mulheres que já sofriam esse tipo de violência. Às vezes as violências veladas já até se transformaram em violências mais graves também por conta dessa convivência muito próxima dos seus parceiros. Essa fundação, a Kaiser Family Foundation, é uma ONG americana. Ela trouxe alguns dados aqui que a gente pode fazer uma comparação. Então, mais mulheres confirmaram o impacto negativo no psicológico. Então, foram 53% das mulheres contra 37% dos homens. Claro que a pandemia gerou impactos psicológicos e afetou tanto homens quanto mulheres. Porém, as mulheres ainda sofrem uma condição, infelizmente, uma condição de submissão. O patriarcado, ele existe, ele subsiste ainda no Brasil de uma forma muito na verdade, não é só no Brasil, né? No mundo inteiro. Mas no Brasil a gente ainda não conseguiu se desamarrar de algumas coisas. Eu sou até um pouco radical em relação a essas questões. Acho que o Brasil não se desvencilhou nem da escravidão ainda, quando a gente fala no próprio trabalho doméstico, né? No fato de que as pessoas não conseguem limpar a própria sujeira. Então, mas aí eu estou saindo um pouquinho aqui do tema, mas o que eu quero dizer é a questão do patriarcado no Brasil, ele reflete essa diferença de gênero. E o gênero, como é uma construção social, ela ainda está arraigada a muitas coisas do poder. Então, o que gera violência, deixa eu ver se eu vou conseguir me expressar melhor, o que gera essa violência contra a mulher, né, é ela ser o sexo frágil, não é contra o homem, tá? Não é anti-homem, é, é a figura que é feita da mulher, né, como uma figura frágil, como uma figura submissa. E isso é histórico, isso é antropológico, né? Essa violência contra a mulher não é de agora. Então, por isso que esse impacto negativo é maior nas mulheres. As mulheres estão sujeitas a uma questão que é objeto de luta. É objeto de luta de classes, é objeto de luta de gênero, de raça. Então, dizer, inclusive, que essa questão é limitada às feministas ou à luta feminista também é muito pobre, né? Porque você deixa ali num segundo plano. A pauta identitária é uma pauta que tem que ser levada a sério. No momento que o Brasil conseguir prestar atenção e privilegiar essa pauta
para que as questões, inclusive projetos de leis e muitas coisas que aqui eu nem vou mencionar, porque a gente vai se estender um pouquinho, possam entrar em pauta tanto no legislativo, no judiciário, enfim, é muito importante, né? É uma luta, sim, muito antiga e que tem que ser levada em conta. Ela é a luta de classes, que a gente fala muito no direito do trabalho, o gênero, ele está dentro dessa luta de classes, porque lá na Revolução Industrial, quando a gente falava de luta de classes, Marx, Engels, a gente tinha mulheres e crianças nas piores formas de trabalho, explorados, com jornadas exaustivas. Então, é uma questão de luta de classes e é uma questão de luta de gênero também. E hoje o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial dos países com mais crimes praticados contra as mulheres, né? Uma taxa anual aí de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, é muita coisa, né? Dentre os países latino-americanos, a gente só fica atrás de El Salvador, Colômbia e Guatemala, né? Então, num grupo aí de 83 países, conforme a pesquisa da OMS. Então, a gente tem que se atentar, né, para isso, senão a gente vai viver já uma pandemia dentro da pandemia, né? O que é uma situação ruim pode piorar. Então, 87% em média das mulheres que sofrem violência estão dentro de casa, tá? Essa violência geralmente é feita pelo filho, geralmente o parceiro, né? Mas às vezes o filho, algum parente próximo, enfim. E quanto aos tipos de violência sofrida, prepondera a violência física ainda, com 44%, seguida de violência psicológica, de 20%, e a sexual, de 12%. Mas 9 entre 10 mulheres, e isso no geral, tá, sofrem violência psicológica, e isso começa, e esse é o primeiro passo para o abuso psicológico, né? Tanto que a Lei Maria da Penha sofreu algumas alterações no ano de 2020 em relação a isso, né? Ela acrescentou violação de intimidade, inclusive, como uma espécie de violência moral contra a mulher. A violência psicológica nos institutos. Alguém se manifestou, não? Não, Van, pode continuar, não tem Tá. microfone. Tá. Então, e esse aumento da violência doméstica, na análise de fevereiro para abril desse ano, que foi mais ou menos o período da pandemia, a gente teve baseado em boletins de ocorrência nos estados, medidas protetivas no TJ e redes sociais. Então, eles usaram esses 3 itens para avaliar o crescimento dessa violência doméstica no período. E os boletins de ocorrência em vários estados, em São Paulo inclusive, eles foram autorizados a serem feitos via online, né? A reclamação, porque antes não era autorizado, mas agora, como as mulheres não podem sair, têm dificuldade de fazer a queixa pessoalmente, então passou-se a autorizar o BO online, né? As delegacias começaram a aceitar e aí se verificou o aumento dessa forma de abuso. Na legislação, a gente tem essas formas de proteção, então, começou pela Convenção Interamericana de Violência contra a Mulher, a Lei Maria, que acredito que é de 96, que o Brasil, vou até conferir, em 96, que o Brasil adotou. Depois, mais especificamente, a Lei Maria da Penha, em 2006. Tem um projeto de lei que é um dos mais importantes que eu coloquei aqui para quem se interessar para ler, que é o crime específico de violência psicológica, porque a gente tem o feminicídio, né, que foi acrescentado no Código Penal em 2015, mas a violência psicológica ainda não é tipificada como crime, né? Ela está na Lei Maria da Penha, ela é um tipo de violência psicológica, violência moral, porém ela tem as consequências da Lei Maria da Penha. Então, são os ajustes, as medidas restritivas, né, a suspensão de visitas, no caso de menores, e não necessariamente a tipificação como um crime.
E isso é muito importante que seja uma pauta que o Congresso olhe com carinho, com muita atenção, porque todo começo de violência contra a mulher é psicológico, ele é silencioso, né? E às vezes a mulher se dá conta quando ela já está num nível de abuso desgastante, é muito mais difícil de ela sair, é tudo mais complicado. Então, essa conscientização e tipificar isso como um crime antes que a gente chegue numa fase de abuso sexual propriamente dito, de abuso físico, é importante que seja priorizado. E a Delegacia de Defesa da Mulher, que tem hoje muitas unidades espalhadas no Brasil inteiro, que, como eu tinha dito, contam com o registro de BO online. Na maioria dos estados, não confirmei se é em todos, mas acredito que seja na maioria dos estados aqui no Brasil. E as formas de proteção, então, além da lei, é importante a criação de redes de apoio, né, como o Disque 100 e o 180. As Justiceiras, que é um projeto, quem quiser pesquisar, é um projeto incrível de apoio às mulheres. Eles têm um número de WhatsApp que eu coloquei aqui. Mulheres têm promotoras, psicólogas, juízas, médicas, de toda forma, que dão esse apoio, esse suporte diretamente num contato imediato, e no Brasil inteiro. É incrível o programa. E aqui em São Paulo tem a Casa da Mulher Brasileira, que foi criada em 2019. Ela é aberta 24 horas, tem apoio psicossocial e, inclusive, acolhe, né? Porque às vezes a mulher precisa de um lugar, né? Às vezes ela também não tem para onde ir. Essa é uma grande limitação das mulheres que sofrem esse tipo de violência doméstica, né? Elas não têm socorro. E essa Casa da Mulher Brasileira, criada ano passado, muito recente, ela tem esse acolhimento provisório para as mulheres que precisam. E uma iniciativa aqui que eu coloquei da Prefeitura de BH, que pode ser seguida também aqui em São Paulo, que são as mulheres em situação de violência doméstica que são beneficiadas com cestas básicas. Então, elas têm condição. Eu tenho condição porque o que a mulher que sofre violência doméstica precisa é de informação, de meios, de canais de socorro e de atendimento nesses canais de socorro, né? Porque não adianta ela ter um lugar para reclamar e na hora ela não ter um lugar para ficar, ela não ter o que comer, não ter como sobreviver. Então, ela tem que ter mínimas condições de sair dessa situação. Então, aqui para a gente concluir e refletir um pouco mais sobre essa questão, lutar contra a máxima popular, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, é um desafio urgente à nossa sociedade. O sentimento de posse do homem sobre a mulher e a naturalização da violência cotidiana, especialmente a invisibilização da violência simbólica sofrida por nós, têm em comum as raízes de uma sociedade patriarcal, androcêntrica e misógina. E eu espero ter contribuído aqui nessa reflexão, nessa mera reflexão sobre isso. Eu até tinha preparado um pequeno poema aqui para ler, mas eu não vou porque o tempo está corrido, também não quero atrasar e prejudicar o tempo dos outros colegas, mas eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, pergunta ou quiser debater algo sobre. Obrigada a todos. Nós não tivemos nenhuma pergunta, apenas uns comentários da Adriana Calvo e da Adriana Santana, falando sobre a jornada tripla das mulheres, falando como se trata de que na pandemia todos os problemas foram somatizados, mas pergunta não temos nenhuma. O que eu achei interessante do nosso grupo é que são 4 mulheres, né? E 2 tiveram a necessidade exatamente de terem a apresentação adiantada, porque elas tinham a necessidade de deixar os filhos com outras pessoas nesse momento. Então, eu acho que esse tema, essa situação realmente casa muito com o tema, né, do que a Vanessa falou.
Eu queria saber se a Adriana queria falar alguma coisa, alguma das duas, ou se a gente já pode passar para a próxima apresentação. Eu gostaria de fazer um comentário, Roberto. Perfeito. Boa tarde a todas e todos. Parabéns à colega pela apresentação. Vanessa, ótima. Professor Nelson. Acho que está aparecendo ali Ana, mas é o Célio. Ana é só depois da meia-noite. Por enquanto é Célio ainda, tudo normal. Eu só ia comentar o seguinte, como o tema é a violência doméstica e o teletrabalho, o Código do Trabalho português tem uma disposição que dá o direito à mulher atuar em regime de teletrabalho quando ela é vítima de violência doméstica. Aí faz uma referência a uma outra legislação, dizendo que, claro, que ela teria que passar a ter uma outra morada, não convivendo com aquele cônjuge. Mas só para complementar, então, o raciocínio da colega e fazer essa conexão. Obrigado, é só isso. Eu queria só fazer um adendo, porque tem uma questão que eu acho que se sobressai nessa situação de pandemia, que é o homeschooling, né? Que são os filhos em casa, porque o teletrabalho, jornada tripla, nunca foi novidade para mãe solo, mas ficar com os filhos em casa, isso é novidade, e agora a gente tem uma jornada quádrupla, né? Era essa intervenção que eu gostaria de fazer. Olá. Então, eu gostaria somente de parabenizar a Vanessa, foi brilhante, Vanessa, me senti representada, parabéns. Obrigada, Adriana. Muito bem, eu acho que todo mundo adorou o que você expôs, parabéns, você conhece, domina, falou com naturalidade, com profundidade, com dados, você pesquisou, se preparou. Eu acho que você ingressou no Getrade em alto estilo, está de parabéns. Estou orgulhoso de ouvi-la. Parabéns, fiquei impressionado com a sua exposição. Eu acho que todo mundo gostaria de falar, dar os parabéns para você, nosso problema é tempo. Então, Priscila, vamos em frente. Cumprimento você muito efusivamente. Parabéns.